Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Quando houver luar, quando o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertidas. Quando houver luar, quando o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertidas. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração, viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Quando houver luar, vou brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertidas. Quando houver luar, quando o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertidas. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração, viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva
se preparando para fazer a página de abertura. Faltam 3 minutos ainda. Boa noite, Edith. Boa noite, Pepeta. Que bom te ver. Também. Quer dizer, bom ver a todos, né? Mas você pelo último curso que você nos deu. Pois é. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava o cego, qual é o tanque de Siloé, uma tarde linda de primavera, os mais prodígios ele fizeram, a cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, bondade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E aí, a Verônica vai fazer a nossa prece, página de abertura hoje. Faz tempo que não faz nesse grupo. Vamos lá. Mestre Jesus, nosso amigo e nosso irmão, nesse instante, aqui reunidos, queremos agradecer. Agradecer a oportunidade do alto de nos reunirmos para estudarmos o Evangelho de Jesus, estudarmos as leis divinas e universais de Deus, nosso Pai. Agradecemos a oportunidade do convívio fraterno, agradecemos, Jesus, imensamente a oportunidade de, durante esse pequeno tempo, pararmos para refletirmos sobre as nossas vidas, para refletirmos, Jesus, sobre as nossas condutas, com base nesses ensinamentos, com base na vida do mundo espiritual, que é muito maior e que nos escapa durante o nosso dia, quase que na totalidade. Assim, Jesus, agradecemos a essa equipe que supervisiona, que coordena e que ampara cada um de nós, que atende às nossas necessidades, que supre as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades orgânicas, mas que, acima de tudo, Jesus nos inspira, nos instiga a sermos pessoas melhores, a vermos os nossos vícios, as nossas imperfeições com com um pouco mais de clareza. Assim, Jesus, agradecidos que estamos, nós ainda pedimos, porque ainda temos muito a pedir.
Pedimos, Jesus, que possa penetrar os nossos corações essas luzes que chegam do alto, possam harmonizar nosso mundo íntimo, harmonizar a nossa mente, as nossas vibrações, para que possamos sintonizar com essa equipe maior e aproveitarmos os benefícios que são dispensados abundantemente para todos nós, para o nosso grupo familiar, para todos os espíritos que são trazidos até aqui para esse estudo. Possamos conseguir aprender e apreender no nosso coração esses ensinamentos. Dai-nos clareza para ver mais que a matéria, dai-nos clareza, Mestre, para percebermos que somos muito mais que um corpo, somos muito mais que todos esses instantes, que todos os problemas que nos cercam. Assim, Jesus, infunde-nos o desejo de mudança, infunde-nos a vontade que vibra dentro de nós. E fique conosco, amparando a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, para que possamos caminhar com passos mais firmes e menos vacilantes. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A lição Caminho, Verdade e Vida, 107, Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Bom, aqui Emmanuel vem falar, que utiliza essa frase de Jesus, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Porque ele está em nosso interior. Aí ele vem dizer que, apesar disso, a maioria dos crentes, né, crentes de um modo geral, em qualquer crença religiosa, estão muito preocupados com a aparência, na verdade, com a aparência exterior, né? Preocupados com a conversão de amigos, com o número de pessoas que são levadas. Então, estão preocupadas com aquele que nós chamamos, que o Espiritismo não faz, né? De dilatação do proselitismo, ou seja, de querer arrecadar mais e mais fiéis à sua religião, né?
Só que ele vem dizer que isso nem sempre é útil, porquanto pode perturbar elevados projetos de realização. Aí depois até quero que você comente esse pequeno parágrafo aí, porque ele vem falar que, na verdade, essa conversão que os homens entendem, né, que seria uma conversão apenas de rótulo, né, que quando se fala em conversão, as pessoas acreditam que, na verdade, não é uma mudança de comportamento, mas sim é uma mudança de rótulo. Era católica, virou evangélico, era espírita, virou outra coisa, né? Como se o reino de Deus ou essa conversão real se restringisse a rótulos religiosos, quando, na verdade, ele vem dizer que essa realização íntima, na verdade, uma conversão, até que se pode dizer, mas em termos íntimos, que é aquela que foi feita por Paulo de Tarso ao longo daquele processo também, que não foi feita ali naquele momento da estrada de Damasco, ele se trata dessa mudança íntima, né? Como ele coloca aqui, não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado. Então, muitas das vezes, até pessoas que estão realmente comprometidas com essa mudança e com essa transformação íntima, com a formação desse reino de Deus no interior, muitas das vezes sequer são enxergados pelo mundo. O mundo enxerga somente aquilo que a pessoa aparenta ser, né? Se a pessoa não tem não faz aquilo que o mundo entende que é o certo, ou aquilo que o mundo entende adequado, e normalmente o mundo tem uma visão obliterada do certo e do errado, vai passar despercebido aos olhos do mundo, né? Porque, como ele coloca aqui, os homens estão cegos por intermédio do túnel da carne, ou seja, a partir do momento em que a gente mergulha, que a gente reencarna, a gente tem a visão obliterada e aqui nos sepultando os erros do passado culposo. E aí a gente esquece, na verdade, aquele nosso passado que em sua grande maioria, é formada de condutas não muito boas, né? Então, ele vem falar que a carne é digna, é essencial, indispensável, né? Serve como mecanismo para a nossa evolução, mas que, na verdade, quem tem uma visão mais alargada, esses espíritos superiores, enxergam na carne, na verdade, a morte, né? Porque é como se, uma vez mergulhados na carne, nós passamos a ter uma visão muito, mas muito acanhada da nossa condição real, das nossas necessidades, e com isso nós negligenciamos a nossa transformação necessária, né? Aí ele vem arrematar dizendo que, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Então, regra geral, é isso que nós vemos quando aqui estamos, né? Vemos o que os olhos humanos, né? Os olhos da carne, só veem aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. É necessário para que enxerguemos um pouco além, que nos esforcemos para que a gente possa ter uma visão daquilo que não é material, né? Que escapa aos nossos sentidos físicos, né? É isso. Eu acho que você explanou bem, Verônica. Eu acho que é isso mesmo, que o reino de Deus, divino e imortal, ele é transcendente. Agora, o parágrafo que você disse que queria que desse uma colocação, semelhante à atividade, quer dizer, a preocupação de fazer proselitismo para arrebanhar mais crentes, mais adeptos, né? Então, ele vai dizer que semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar
elevados projetos em realização. Eu entendi aqui que quando nos preocupamos com a nossa preocupação se volta para aquela coisa de que vamos encher a casa, vamos atrair pessoas, vamos, né, há grupos, né? Eu sei de uma casa que muita gente vai, faz tratamentos de cura-se, que é aqui em Jacarepaguá, extremamente badalada, e eu sei que uma pessoa aqui, ela acabou saindo de lá porque ela era pressionada porque estava, digamos assim, havia um esvaziamento, não estava cheio, que ela tinha que ter falas assim ou assado, ela tinha que atrair gente, ou seja, casa cheia. E é uma casa que normalmente tem uma frequência elevada. Muita gente, né, aqui, né, que eu conheço, que já foi lá, já foi fazer tratamento lá, mas ela acabou saindo de lá por causa dessa pressão que o dirigente da casa fazia para ter a casa. Então, quando você coloca o seu foco em arrebanhar pessoas, você está deixando de fazer o essencial, que é exemplificar pela paciência, pela humildade, pela simplicidade, pelo acolhimento. Gente, se a gente for ver realmente como, digamos assim, a gente que estudou Paulo, como era o cristianismo primitivo, como era o cristianismo que Chico trouxe para a gente, no século XX, mas era o cristianismo primitivo retornando de uma simplicidade extrema. Quando a casa começava a querer complicar um pouco, como foi o caso da comunhão espírita de Uberaba, ele numa reunião, ele deu bronca geral, todo mundo, e saiu de lá. E saiu de lá e foi fazer as reuniões, como eles dizem, à sombra do abacateiro, ou seja, sem nada. Ele começou a fazer as reuniões embaixo de uma árvore. No sol era extremamente quente, na chuva era extremamente enlamaçado, ficou, todo mundo relata que era um lamaçal danado, que ele fazia lá. Depois se colocou um telheiro, se colocou como tipo um alpendre, enfim, foi se fazendo, mas ele fazia questão que tivesse a simplicidade extrema, para que aquele povo que ali fosse não se sentisse, de uma certa maneira, deslocado. Aí a gente vê que tem uma determinada religião que ela diz, não, os fiéis, eles precisam de conforto, eles precisam, as igrejas têm que ser bonitas, têm que ser suntuosas, porque isso faz com que o fiel se sinta mais importante, porque a igreja dele é imensa, tem uma infinidade, vai uma multidão de gente, não sei quantas mil pessoas, enfim. Aí a pessoa fica super orgulhosa. E nós que estudamos, vimos toda a singeleza, todo o trabalho que é feito por trás de um culto singelo de uma senhora viúva com 4 crianças, e aquela casa, aquele lar transformado numa oficina de nosso lar, aí a gente vê aonde estão, né, os verdadeiros trabalhos. O próprio Hermínio Miranda, ele falava, aquele grupo dele, ele realizou muitos trabalhos que resultaram vários livros, né, mediúnicos, ele dizia que os maiores resultados, assim, com mais é, eficiência, com vibrações mais, eram aqueles realizados na intimidade de um lar, em pequenos grupos, onde havia afinidade, onde havia sintonia. Então, às vezes a gente fica preocupado, porque a casa tem meia dúzia de pessoas. Nossa casa, então, a gente nem se esforça muito. Tem um pouco mais de meia dúzia, né? Mas, tirando os dias que vão os assistidos, que vão as crianças, que lota a casa, fora disso, nossas reuniões tem pouca gente. Até porque aí tem aquelas pessoas que, por causa de pandemia ou por causa das notícias de violência nos entornos, aí a pessoa não vai mais. Então, a pessoa se recolhe. E aí a gente, toda vez que às vezes parte do grupo falta, que aí você diz assim, nossa, como vai ser hoje a reunião?
quando a reunião acontece, a gente percebe, às vezes, vibrações extremamente confortadoras, uma sensação, um sentimento, é como se a espiritualidade tentasse suprir e compensar para mostrar, olha, é por aí mesmo. Vocês, né, bom, trabalha por aí, porque às vezes a gente fica impressionado com o número, né, gente? Com aquela, com o grupo. Claro que a gente gosta de ter os amigos todos, né? Mas a gente não tem que ter essa preocupação. A preocupação realmente é de fidelidade, de simplicidade, né? De simplicidade. Então, as casas pequenas levam vantagem nesse aspecto. É. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Glorinha está aí, tá? Nesse parágrafo, eu também lembrei das situações e das vezes a gente forçar até a barra para determinadas pessoas entrarem numa atividade ou num grupo, e aquela pessoa não está assim devidamente preparada, aí pode fomentar a maledicência, né, o melindre, e uma pessoa pode detonar um grupo, a gente sabe disso, né? Verdade. Aí eu lembrei, né, que eu comentei isso que a gente assistiu numa palestra, que acho que foi o Vinícius Lara que falou, que o Chico contou esse caso, né, que o Naldinho, uma pessoa tinha saído do grupo há um tempo, e Aquela reunião mediúnica. o Naldinho encontrou essa pessoa na rua e falou, pô, aí deu um bom incentivo para a pessoa voltar para o grupo. Aí o Chico chegou para ele e falou, Naldinho, você chamou fulano de tal para voltar? Aí ele falou, chamei. Aí ele falou assim, pois é, o Emmanuel levou um ano para tirar essa pessoa, agora tu dá teu jeito. Entendeu? O Emmanuel ficou um ano tentando tirar a pessoa do grupo. Aí o cara chegou e, entendeu? É interessante. Aí eu lembrei dessa situação aqui nesse parágrafo. É. E eu me lembro que quando nós, assim, nossos trabalhos começaram aqui na minha casa. E aí, a mesa que ficava aqui na sala de jantar era até pequena para todo mundo. Teve um período que ficava muito gente, aí tinha que ficar meio de fora. Aí veio um casal da Tijuca, que era também maçônico, nós tínhamos um casal aqui que fazia parte da maçonaria, coisa e tal, e eu tinha a maior fé nesse casal e tudo. E aí, esse casal vinha da Tijuca, estava empolgadíssimo, ele se sentia muito bem com esse estudo, enfim. Aí ficou aquela coisa assim, não, vamos chamar para fazer parte, mas não cabe na mesa, não cabe, não sei o quê, parará. Ficou aquela coisa. Aí eu falei, ó, gente, vamos aguardar, mas aí a pessoa ficou assim, se não chamar, eu saio. Ficou aquela coisa assim, bem humana. Aí tá bom. Gente, aí na semana seguinte se chamou o casal. A pessoa, que é esse nosso amigo, que era o Chamou o dirigente, casal para quê? Não entendi. porque como o casal vinha e ele participava dos estudos, sentava na cadeirinha aqui ao lado, vocês conhecem aqui a minha salinha de jantar, sentava, não cabia a mesa, eles sentavam duas cadeiras aqui à parte, participava do estudo, mas aí esse casal que dirigia, no caso do estudo, não, porque eram amigos, era coisa pessoal, que a gente vai estudar isso aqui depois nos mensageiros. Não, porque vamos chamar, porque se não chamar, então eu abro mão, não sei o quê. Tá bom, então chama. Chamou. Nunca mais o casal apareceu. Nunca mais o casal apareceu. Quer dizer, ele ia, gostava, se sentia ótimo, faria, né? Mas ele não queria o compromisso. Ele não estava pronto. Aí a gente, porque é amigo, porque não sei o quê, barará, criou, sabe, se a gente na hora não tem um jogo de cintura, ia criar um clima, né? E na realidade, quando o casal foi convidado, nunca mais o casal apareceu. Então, só para a gente ter uma ideia, que às vezes a gente faz. Aconteceu a mesma coisa, né? Glorinha, acho que não participava. Também nós tínhamos lá, na nossa reunião mediúnica fechada. Aí tinha um casal, esse nosso irmão já faleceu, ele teve problema de saúde grave, então quando ele começou a ter uma série de problemas, nós conversamos com o grupo e deixamos ele participar, porque ele é trabalhador, a seara espírita há muito tempo, coisa e tal, e aí ele começou a assistir às nossas reuniões, ficaram impactados com as manifestações, com as coisas que aconteciam, parará, e ficava. Aí alguém falou assim: não, porque eu acho que tem que chamá-los para participar da mesa.
E eles faziam parte de uma outra casa. Aí eu por mim, não chamava, eu deixava a pessoa assistindo até a hora que a pessoa dissesse: olha, eu gostaria de participar efetivamente da mesa. Eles estavam como assistência. Aí tá bom. Aí vence a maioria, então tá bom, então convida. Convidou. Nunca mais eles participaram, nunca mais eles vieram, porque acho que eles se sentiram, né? Glorinha, acho que você não estava ainda não, né? Foi o Não. Alípio e a Vera. Eles estavam. Nunca mais eles vieram. Eles frequentaram durante meses, assim, assistindo, né, Ana? E aí, quando a gente convidou, porque algumas pessoas acharam que tinha, não sei o quê, a pessoa saiu. Então, às vezes, a gente se apressa, fica com uma preocupação, né, que não é por aí. A gente vai aprendendo, né? Vamos então para os mensageiros. Gente, está ficando tão bom esses mensageiros, tem umas coisas tão bonitas para frente. Edith, não sei se você está com o livro, nós estamos no capítulo 39, trabalho incessante, e no meu livro é uma, duas, três, é a quarta página, não é folha. A essa Ou altura, não, Pepeta, não tenho, eu não estou com o livro. Na verdade, eu tenho na internet, tá. consegui abrir. Não, mas tudo bem. Então, pessoal, a Glorinha vai começar a leitura, aí vai, pessoal que lê com voz, boa dicção, você vai acompanhando. Então, a gente começa aqui, né? Não é essa altura, né? Bota o parágrafo anterior, que é curtinho, só para situar melhor para Edith aí, Peraí, porque aqui tem uns diálogos, né? né? Bom, vou Bota, começar aqui no desculpem-me. isso. Desculpem-me tantas interrogativas, tornei. Mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não. Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e a Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Para, Pepita. Eu acho que pode comentar, Glorinha. Parar, né? A Então, chamada. é uma chamada, né? É óbvio que a espiritualidade tem toda uma possibilidade de reconhecer, não é? E de identificar as entidades que se aproximam com outras intenções, não é? Que, na verdade, não estão buscando consolo, não estão buscando ajuda, né? Estão
buscando tumultuar o trabalho, estão buscando escarnecer né, daqueles trabalhadores, né? Então, esse orientador, né, esse irmão que diz era do corpo de orientação da casa, né? Ele vai e chama a atenção, né, dos dois, porque a gente vai ver aqui, né, quem é que eles estão trazendo, né, para uma pretensa ajuda, né? E É só aqui para lembrar, Glorinha, para a Edith, que talvez não sei se ela lembra, na realidade, qual era a tarefa do Hildegardo e do, né, o que que eles faziam, qual era a tarefa é, mesmo deles? porque ali, né, nesse núcleo da casa da Dona Isabel, é uma coisa incrível, né? Como a Pepita falou, de trabalho assim espiritual, né? Incrível. E muitos trabalhadores ficam em período de estágio, né? De aprendizado. E essa dupla aqui, eles ficavam ali nos arredores, né? Entendo assim, né? Nos quarteirões ali das ruas, né? Orientando aqueles espíritos realmente, né, identificados como espíritos sofredores que já têm condição de receber algum tipo de auxílio, né? Porque não é, a gente sabe, né, que não é todo espírito que está pronto a receber. Em algum momento ele vai ser auxiliado, mas o trabalho que é efetuado ali não comportaria que se levassem espíritos com outras vibrações, não é? Com outro nível, não é, de necessidade. Então, ali ele fala em espíritos sofredores, e aqui diz exatamente Ignorantes e sofredores. ignorantes, isso aí, ignorantes e sofredores. É Não é? porque a realidade, né, Glorinha, ele deixa claro é aquilo que aconteceu em nosso lar com aquela senhora. A pessoa quer ajuda, mas não quer se submeter a receber a ajuda de maneira proveitosa. Lembra daquela senhora em nosso lar que ela É, queria entrar, aquela, pelo amor de Deus, coisa e é, tal, e aí que foi bloqueada porque ela só queria ela queria sair daquela situação, mas ela não estava pronta para nenhum processo de renovação. Então ela não estava de fato arrependida, nem com remorso, nem nada disso. E é o caso que vai acontecer, quer dizer, que muitas vezes o espírito pede ajuda de boca, mas ele não está disposto a abrir o coração para um processo para receber essa ajuda de maneira edificante, proveitosa, né? E na verdade, ele não é nem só essa condição, quer dizer, exatamente, é o que você falou, condição, mas para você estar pronto a receber essa ajuda, você tem que, pelo menos, se mostrar, não sei, um arrependimento, uma, uma vontade de mudar de rota, né? Agora, eu acho que a espiritualidade, a gente tem certeza, né, que esses trabalhadores eles têm toda facilidade em identificar, né? Mas até o Idelgardo e o amigo dele escorregaram, né? Nesse critério, Exatamente. vão obedecer a um critério puramente pessoal, né? Afetivo, né? E às vezes a gente quer, né? A gente quer ajudar uma pessoa, um ente querido, a gente quer, mas será que essa pessoa quer ajuda realmente, né? Essa que é a questão, né, Glória? E aí, a gente, Eu você lembrei também. fala, Pois Edith. é. Porque agora, quando você falou do nosso lar, eu lembrei quando o André Luiz
achou que já estava pronto, queria pedir alguma coisa, acho que foi para o Clarencio, É, e aí aí entrou ele com uma senhora, e que aí Acho que ele ele deixou queria que a senhora desencarnar. falasse primeiro, e ela queria ajudar os filhos, mas ela já estava lá há muito tempo e não ela- tinha nada para ela, estava bom. Acho que é mais ou menos. Só que o Clarencio é diferente, né, dos dois. Aí acho que, né, era mais elevado e sabia da situação dela. É mais ou menos isso também, né? Não querer é, achar pois que tem que receber e não queria ajudar, mas não tinha nem condições de. então, mas a gente, ele vai mostrar que nós aqui encarnados incorremos, cansamos de incorrer nessa falha, porque é um ente querido. Você sabe que a pessoa não está pronta para receber ajuda, que a pessoa é rebelde ao extremo, que ela, não é? Mas você fica insistindo, às vezes a gente insiste, coisa e tal, parará, e aí o que ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma diferença entre o que é o dever, o que é a responsabilidade de um trabalho, o que significa você colocar pessoas que não estão em condições de participar de determinados trabalhos e o quanto essas pessoas podem comprometer o resultado do trabalho. A gente vai ver isso aqui agora para frente, né? Então, ele vai mostrar que não dá para você colocar o seu lado pessoal, ele não pode entrar na frente. Primeiro tem que entrar o bom senso, primeiro tem que entrar o sentimento de cumprimento do dever. Então, ele dá uma senhora chamada neles, porque exatamente ele vai explicar aqui agora, vai falar, né? E aí a gente vai ver. Mas eu acho que nós, muitas vezes, a gente fica, né? O nosso filho, coitadinho, o nosso neto, porque é tão coitadinho, porque é esforçado, porque é isso, que é isso. Repara, a gente tem sempre uma maneira de poder, se é uma pessoa da nossa simpatia, nós até colocamos a pessoa assim, né, numa condição acima do que seria, para poder atender, né, de alguma maneira. E quando não é da nossa simpatia, a gente se bobear, fica procurando os pontos negativos para não, fulano não merece, não está em condições. A gente tem disso, né? E se a gente desencarnar, não vamos ser muito diferente disso, vamos ser isso mesmo. Então a gente precisa aprender a, a, a fazer até avaliações com critério, né, gente? Aqui também eu vejo assim, eu acho que essas duas entidades, ele fala mesmo, né? De má fé, vagabundas ou de má fé, né? Então, são entidades que não é nem questão de não estarem preparadas para receber ajuda, elas estão com o intuito de promover realmente a desordem, né, a desestabilização ali daquele trabalho, né? Eu acho que isso a espiritualidade vê com muita. Porque a gente sabe, né, Pepita? Isso às vezes a gente se depara muito nessa questão no trabalho de tratamento à distância ou não. É muito difícil para a gente que é encarnado ter a dimensão se a pessoa que vai ser submetida ela tem condição ou não. Eu, pelo menos, eu me acho totalmente fora de cogitação nessa, a não ser que você conviva com a pessoa, né? Que você tenha uma convivência. Mas fora isso, nos falta muito essa percepção real, né, da, da condição da pessoa, da condição espiritual da pessoa, né? E aí, nesse caso, é melhor que você atenda e você, né? Enfim, mas nesse caso aqui, deles, no trabalho, lá no núcleo, né? Eles sabem, conhecem, percebem, né? Aquelas entidades, não é nem questão de dizer assim, eles não têm condição agora, porque eles não são muito convictos, não estão convictos se querem ajudar. Eles querem
promover a perturbação, né? São entidades, como ele fala, vagabundas e de má fé, né? Então, já é uma coisa bem complicada, Que né? aqui ele diz assim: não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e Isso, ociosos, nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. E aí ele isso. vai rematar: não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Ou seja, se a gente sabe que somos todos amados, né, pelo Cristo e que Ele nos atenderá não quando a gente quer, mas quando estivermos aptos para receber o atendimento. A verdade é essa. E aí ele vai dizer: não é falta de caridade, é compreensão do dever. Isso é algo que a gente precisa ver, compreensão do dever. E aí ele vai falar mais ainda. Qualquer grupo, qualquer reunião séria tem um programa de trabalho muito sério, como ele diz no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. E às vezes a gente abusa, né? A gente abusa, a gente não cumpre, não leva a sérios, né? Então, quem aceita um compromisso não vive sem contas. Ó, então, compromisso estabelece contas, ou seja, tem um retorno, tem um retorno. Se você insiste, você quer ajudar a pessoa não está em condições, ele deixa claro, façam isso no horário pessoal disponível. É um compromisso seu, não é? Porque às vezes a gente pode insistir, não, mas eu tenho que salvar fulano de qualquer jeito, barará. Então, quais são as suas horas de folga? Você vai lá e tenta ajudar, mas não traga para o grupo para desestabilizar o grupo, né? Aí ajudem-na de maneira individual quanto disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades que se não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para surdos e cegos voluntários. Achei aqui forte também. A chamada é forte, mas a chamada é para a gente, né, gente? Foi colocada no livro Com porque a chamada é certeza. para nós. Lógico. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estamos, Glorinha, estamos. Você não está Porque a nos tua vendo? imagem. A Não, a Pepita que está tua congelada. imagem para mim congelou. Eu Não, achei que Ah, tinha meu sido. Deus. a imagem dela está congelada. Eu estou ouvindo sua voz, mas a tua imagem está congelada. Eu Estou achei que vendo que eu era estou toda minha. torta ali, congelada, mas eu não tive AVC, não. Estou Tira a imagem e congelada só. coloca de volta, Pepita. Deixa eu botar. Agora eu não consigo colocar de volta. Travou. Tudo bem, gente, vamos prosseguir. O Wellington quer ler? Sim, Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado: recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas de Irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor
menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus, exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Final bem de lição mesmo, um puxãozinho de orelha, né? Como a Pepita já começou no capítulo anterior, eles foram chamados à atenção com toda a educação, com todo o amor, mas de forma séria, porque eles já haviam trazido em reunião anterior pessoas para participar da reunião, e agora ficou claro para a gente que eles não se comportaram bem durante a reunião. Pareciam o tio Hilário e o primo Carlos interessados em estarem preparados para reflexões sérias, mas na hora da reunião houve desrespeito às leis divinas, ou melhor, preparados para reflexões pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentavam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que os dois ouviram, acima de tudo, a simpatia pessoal e trouxeram os dois parentes, os dois familiares. E durante a reunião, eles não se comportaram da maneira devida. Em meus estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. E aí eu estou lembrando dos comentários que a Glorinha fez agora, é, numa reunião séria, por exemplo, mas que não tem uma pessoa, um espírito iluminado como Dona Isabel, talvez eles tivessem conseguido não só causar é, prejuízos para a reunião, mas poderiam ter desequilibrado a reunião inteira, né? Dona Isabel ainda conseguiu, por ser um espírito ali superior naquele momento da reunião, conseguiu que os irmãos em volta, no amparo espiritual, como ele diz, não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Mas, de qualquer jeito, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Olha, mesmo com a presença de irmãos, de guarda, de espíritos iluminados, houve grande perda de tempo pela presença de irmãos que não estavam preparados para participar naquela reunião. Naturalmente, fomos responsabilizados, como falou lá atrás, não é? Há contas, há compromissos, a gente assume a responsabilidade e temos que ser responsabilizados por isso. E aí ele conclui, Vieira continua resignado. Não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, de querer bem, de interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem lá no plano espiritual uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Não basta querer ajudar aqueles a quem somos afinizados, né? Principalmente os parentes, que a gente tem sempre aquele carinho maior, mãe por um filho, um irmão, um pai, uma mãe. A gente encarnado já age dessa maneira, a gente quer cuidar, quer amparar, mas ele deixa claro, a palavra dever tem um significado muito maior. Nosso dever é com a humanidade, é com todos os irmãos, somos todos filhos de Jesus, todos filhos de Deus, todos amparados por Cristo, mas não podemos abusar deste amparo. Complementem, por favor. Pepita está ouvindo? Estou ouvindo vocês, mas aí eu não consegui entrar aqui com o vídeo, o que que aconteceu, eu não sei. Mas eu fiquei vendo, na realidade, esses irmãos
Gente, eles deram uma chamada com educação, mas com bastante energia. E na frente até eles estavam conversando com o André Luiz e com o Vicente. Eu fico imaginando, se fosse entre nós, eu fico imaginando que a pessoa ia dar um show, dizendo que foi, nós nos sentimos melindrados, só Tá, alguém nos chamou a tá atenção na expondo, frente não? dos Tá outros, e expondo a gente, poxa. não é? Imagina, isso aqui é uma coisa horrível, muito feio, mas você vê que a espiritualidade não fica com essa, né? E aí, eu chamo a atenção aqui para um detalhe. As nossas reuniões, por exemplo, uma reunião ou do Evangelho, que a gente fica achando às vezes que só é importante uma reunião mediúnica, mas uma reunião mediúnica, uma reunião de uma explanação evangélica, a gente não tem ideia dos trabalhos que são realizados com relação ao atendimento, ao esclarecimento, ao socorro de necessitados. Então, se uma pessoa começa a falar despropositadamente, gente, inviabiliza a reunião, porque, repara, é uma questão de minutos. Em alguns minutos, a frequência vibratória é totalmente alterada. Os trabalhos que são programados para serem realizados de um jeito não são realizados. A espiritualidade muitas vezes nos isola, quando não somos nós os encarnados que criamos o distúrbio, falando sobre coisas que, digamos assim, que ali tem uma vibração não favorável, não adequada. Então, eles muitas vezes nos isolam vibratoriamente, do ponto de vista vibratório, nos colocam lá numa, como se fosse, né, aquela rosa do Pequeno Príncipe, né, numa redoma ali, isolante. E a gente não tem ideia da importância de cada minuto, de cada fala nossa numa reunião ou nos momentos que antecedem a reunião, que às vezes acontece muito com a gente, às vezes a gente passa um tempo sem se ver, a pessoa fica eufórica, às vezes são trazidos assuntos que não são adequados e que, de uma certa maneira, desestabilizam, né? Às vezes a gente é chamado a atenção, outras vezes a gente se dá conta e consegue, mas aqui ele deixa claro do nosso compromisso com cada minuto, com cada fala, né? Com cada. Vocês não gostariam de ajudar, complementar? Florinha, Ana, pessoal aí que tem convive aí nas reuniões, vocês não querem falar alguma coisa? Não? Então, Verônica, Ana, seu Antônio, Edith, ninguém quer falar nada. Então, a gente vai passar para o capítulo seguinte, que é altamente. Vai Faltam dar 10 tempo minutos. não, Pepita. Pepita, faltam 10 minutos só. É, vai dar tempo Ah, não. Se tá. quiser falar mais alguma coisa, então, desse, né, Então, finalzinho, eu vou deixar vocês se colocarem, se Está na vocês hora da falarem alguma música. coisa. porque faltam 10 minutos. Está na hora Tá da bom, música. tá bom. Então, Glorinha, pode começar com a música. Ele veio quando a vida aos mundos, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite
desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida nos dou, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor dos dois. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua voz, mas nos trouxe a sua paz. Quando nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos de estudo, de reflexão, pela oportunidade desse encontro de almas amigas. Obrigada, Senhor, pelas dádivas recebidas. Abençoa-nos e abençoa os nossos lares. Abençoa, Senhor, os grupos familiares a que pertencemos. Abençoa todos os espíritos que foram trazidos para participar deste momento e principalmente aqueles que nos observam, nos espreitam, ainda com um sentimento inamistoso. Certamente, Senhor, tem motivos para isso. Por isso, nós te rogamos que possas envolvê-los em vibrações amorosas, que possam aquecer seus corações, que possam, de alguma maneira, falar-lhes do teu amor por eles e do nosso arrependimento por todo o mal que possamos ter-lhes causado em algum momento de nossas vidas. Dando-nos, Senhor, a oportunidade de podermos reparar os males praticados, de podermos, de alguma maneira, reparar nossos caminhos e ressarci-los e compensá-los pelo mal que lhes tenhamos causado. Pedimos ainda, Mestre querido, que abençoes a nossa irmãzinha Natane, que abençoes os nossos familiares que possam estar participando destes encontros, que abençoes a humanidade como um todo, para que os homens busquem a paz e abram mão do espírito de violência. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Toca o coração da humanidade, para que possamos aprender contigo a sermos mansos e pacíficos e seguir-te os passos. Que assim seja.
Você, Babi, não consigo tirar a gravação, porque eu acho que você